Amém. Graças a Deus, queridos, igreja abençoada, meus amigos, é uma honra mais uma vez poder estar aqui pela graça de Deus e compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem permitido, aquilo que está no coração de Deus e que Ele permite que venha para o nosso coração e que possamos derramar sobre a igreja, sobre a tua vida. Eu quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia, então você acompanha comigo aqui. Eu vou ler um texto, ele é um pouco longo, mas vale a pena, é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos nessa noite é da palavra de Deus, e isso vai fazer toda a diferença. A palavra de Deus é digna de reverência. A palavra do Senhor no livro de Jonas, eu vou ler aqui dos versículos, capítulo 1, de 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, ele foi para Tarsis, desceu a Jope e entregou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma grande tempestade, tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Jonas dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado ao sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora, queridos, eu vou pular o capítulo 4 de Jonas, versículos de 1 a 11. Depois eu vou explicar a história. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor que eu morra do que viver. Então o Senhor disse: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma expressão aqui, amarrada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia na cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, lançou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também tem muitos animais? Amém, queridos? Ainda reverenciando a presença de Deus, quero incentivar os irmãos, você que nos acompanha, a adorar a Deus também através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Você pode fazer através de uma transferência bancária, através aí do aplicativo. Se você não tem o aplicativo da nossa igreja, por favor, procure aí na loja do seu celular e baixe esse aplicativo. Mas é um momento pertinente de oferecer ao Senhor a sua adoração, a sua oferta. Amém? Você pode fazer isso em todo tempo,
As informações, elas estarão aqui na descrição da nossa transmissão. Mas amém. Queridos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Sabe, nós estamos entrando no último mês de um ano que foi diferente. Tem muita gente festejando, inclusive, o fato de ter conseguido chegar em dezembro. Chegamos em dezembro de 2020. Aconteceram coisas nesse ano que pegaram muitos de nós de surpresa. Um ano que para muitos de nós precisamos admitir, foi um ano difícil. Tem sido um ano difícil, um ano desafiador. E quando nós olhamos do ponto de vista natural, infelizmente nós podemos até mesmo nos desesperar, porque há quem diga que os próximos anos, possivelmente próximo ano, também seja um ano difícil, um ano de muita recessão, enfim. Mas queridos, Deus não foi pego de surpresa. O nosso Deus, Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle, sabia? Ele está sentado sobre um trono, Ele domina sobre tudo. Tudo está de acordo, amados, na vontade de Deus. Nada acontece, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele não permita. Então, nessa noite, eu venho falar aqui com você, fazer você lembrar disso, de que o Senhor é Deus, Ele está sentado sobre um trono. E amados, e o nosso Deus, Ele está se movendo nesses dias. O nosso Deus está se movendo, está manifestando a presença dEle, o amor dEle, durante todo esse ano de 2020. Ainda que diante da nossa ótica natural, muitas vezes o nosso olhar, que carece de fé, que carece do entendimento das coisas espirituais, muitas vezes nós temos a dificuldade de enxergar o mover de Deus, mas Ele está se movendo nesse tempo difícil, porque Ele é um Deus poderoso. Queridos, e nós, como igreja, nós temos um privilégio, porque Deus, Ele se move, principalmente, através da igreja, amém? Através de você, sabe, a igreja, amados, ela não se dá tão somente nas quatro paredes desse templo, ou de todos os outros templos. É óbvio que isso aqui é maravilhoso, esse local físico é o local do ajuntamento dos santos, nós precisamos sim congregar, apesar de que passamos um ano diferente nesse sentido também, ainda infelizmente nós não podemos nos juntar como gostaríamos, como estávamos acostumados. Mas queridos, o nosso Deus, nós somos a igreja, Ele não perdeu o controle, e Ele se move através da igreja. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da igreja, ali em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai trazer aquele ensino riquíssimo dos dons espirituais, e ele compara a igreja a um organismo, ao corpo humano. E assim como o nosso corpo, ele possui as suas diversas funções, assim é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Jesus, Ele é o cabeça desse corpo, e eu e você, nós fazemos parte desse corpo. E sabe de uma coisa, queridos? Jesus, Ele tem caminhado sobre essa cidade, Ele tem caminhado sobre essa nação e sobre o mundo. E sabe como que Ele caminha? Ele caminha através, sabe como? Dos pés, das pernas da igreja. É lógico, amados, nosso Deus, Ele é ilimitado, mas existem pessoas que pensam assim, que Deus é uma força sobrenatural, é uma energia invisível, é um vento muito forte que ninguém pode conter. Sabe, queridos, tudo isso está debaixo do controle dEle. Ele pode se mover de maneiras inimagináveis, mas Jesus, Ele se move e Ele faz a obra através da igreja, através do corpo dEle. Jesus, Ele fala com as pessoas, sabe como? Através da igreja. Quando você se propõe, por exemplo, você se dispõe a abrir uma casa de paz, a falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus para alguém, é assim que Jesus fala com as pessoas, amém? As mãos que Jesus tem, queridos, para tocar nas pessoas, são essas mãos aqui, ó. São as suas mãos, sabia? Porque você é o corpo dele. Jesus, ele opera através da igreja. E amados, esse ano, apesar de ter sido um ano diferente,
dentro da nossa ótica natural, mas Jesus está se movendo. Há um mover do Espírito Santo. Existe um novo sopro vindo da parte de Deus sobre nós. E existem outras coisas maiores que Deus deseja fazer. E sabe como que Ele vai fazer? Através de você, através de mim, através da igreja. O privilégio maravilhoso esse que nós temos. Olha o privilégio que nós temos, queridos, de sermos cheios do Espírito Santo, de ter o Espírito de Deus habitando em nós. Amém? E Ele quer se manifestar. A Bíblia diz no Salmo 50 que de Sião resplandece Deus. Deus deseja resplandecer. Sião representa a igreja. Ele deseja se manifestar através da igreja. Agora, amados, nós como igreja, nós precisamos aprender, entender o que Deus quer fazer. E nós precisamos, acima de tudo, ter disponibilidade. Nós precisamos nos oferecer. Nós precisamos aceitar o nosso chamado. Eu contei aqui, eu li para vocês aqui alguns trechos da história de Jonas. Essa história é uma história conhecida até mesmo por aqueles que não estão habituados com a palavra de Deus. Mas te contextualizando aqui, Deus levantou aquele homem porque ele queria fazer uma obra numa cidade que havia 120 mil habitantes, chamada Nínive. E Deus enviou um profeta, enviou Jonas, falou assim: Jonas, você vai lá naquela cidade, você vai pregar, você vai anunciar a minha palavra. E era uma palavra, amados, de juízo. Eu vou destruir aquela cidade. Mas a gente percebe aqui, os primeiros versículos que eu li, Jonas, ele virando as costas para o Senhor. Deus queria atuar, se manifestar para uma cidade toda, através de um homem, através de Jonas. Mas Jonas, ele não estava tendencioso a obedecer ao Senhor, pelo contrário. Deus pediu para que ele fosse para Nínive, ele correu, ele queria ir para Tarsis. Jonas estava indisponível, encontrava-se indisponível. E ali o texto mostra a maneira misericordiosa de Deus, porque Deus, ele não desiste de nós, queridos. Sabe, isso, nós muitas vezes nos comportamos como Jonas. Muitas vezes nós não falamos um não assim, como Jonas disse para o Senhor. Sabe aquele não direto? Nós até falamos que vamos fazer, mas não fazemos. Desobedecemos à vontade do Senhor quantas vezes? Somos duros de coração muitas vezes. Começamos, até passamos a fazer a obra do Senhor, mas diante do primeiro empecilho, nós logo desistimos. Enfim, muitos de nós nos assemelhamos a esse homem. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não desiste de nós, assim como Ele não desistiu de Jonas. O Senhor insistiu com aquele homem. E Jonas, ele pegou um navio, Deus lançou uma tempestade ali. E Deus foi tão misericordioso, gente, que eu não li o texto, mas quando os marinheiros perceberam daquele navio que o problema era Jonas, Jonas foi lançado no mar e ele foi engolido por um grande peixe. Essa é a história que todos conhecem. Ele ficou na barriga de um grande peixe. E ali Deus trabalhou com aquele homem, mudou o destino dele, fez com que ele entendesse, fez com que ele se quebrantasse. E por fim Jonas aceitou cumprir com aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Ele foi para Nínive, pregou contra aquela cidade. E o rei de Nínive ouviu a palavra, se arrependeu. A Bíblia fala que ele proclamou um jejum em toda aquela cidade, até os animais jejuaram. E o Senhor teve misericórdia e não destruiu. O Senhor, Ele fez com que inclusive todos aqueles habitantes entendessem o propósito dEle, que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor. Mesmo em meio a tanto sofrimento que muitas vezes nós passamos, circunstâncias que nós não entendemos, quando nós estamos passando, quando estamos sentindo na pele, nós muitas vezes ficamos confusos. E muitas vezes até mesmo parece que Deus está ausente. Mas queridos, Ele nos ama. O amor de Deus está o tempo todo nos cercando. Você está sendo cercado nesse momento pelo amor de Deus. E o Senhor é misericordioso, longânimo, compassivo, assaz benigno. Um Deus que não repreende perpetuamente, que não conserva para sempre a sua ira. E ali Ele operou naquela cidade. Houve um avivamento em Nínive. E é interessante que Jonas, ao invés de ficar feliz, ele ficou triste.
ficou revoltado. E o texto, o final que eu acabei de ler, demonstra ali Jonas: poxa, mas eu não queria ter te obedecido, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, e que enfim, que o Senhor ia poupar a cidade, né? E ali o Senhor traz uma grande lição. Sabe, queridos, mas assim como Jonas, muitas vezes nós, igreja, também nos comportamos de modo que o Senhor precisa trabalhar em nós, para que Ele cumpra o propósito dEle, queridos, nesse tempo, nesse ano de 2020, que está terminando, mas não terminou ainda. Não terminou ainda. Existem coisas, existem milagres, existem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que precisam acontecer ainda nesse ano, através da tua vida, amém? Na tua vida, Ele faz em você, e Ele faz também através de você, amém? Esse ano não acabou. Agora, queridos, nós como igreja, nós precisamos aprender a nos submeter, sabe? Nós precisamos entender como é que Deus, Ele se move. Como ser uma igreja, queridos, num tempo difícil. Esse é o tema dessa ministração nessa noite. Sendo igreja num tempo difícil. No domingo passado, o pastor Gustavo nos abençoou aqui com uma palavra maravilhosa, falando a respeito da igreja da segunda-feira. E eu venho aqui meio que dar uma continuidade, falando sobre como ser igreja, sendo igreja num tempo difícil. Sabe, sendo aquela igreja que, como disse o apóstolo Paulo, logo não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Esta vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Uma igreja que permite que Jesus faça a vontade dele nessa sociedade, amém? E sabe, analisando aqui a história de Jonas, deixa eu correr aqui porque eu acabo me perdendo, né? Esse tempo maravilhoso aqui, mesmo com os cultos da Quarta Viva, onde nós não temos público, e o tempo é um pouco mais reduzido, mas eu quero falar um pouquinho com você aqui, sobre algumas coisas que precisam acontecer conosco, para que de fato sejamos a igreja que Jesus pode usar nesse tempo, porque queridos, Ele está atuando. Não pense você que em 2020 Jesus tirou férias, Jesus está limitado ali no isolamento social, então Ele não pode agir, né? Eu não estou aqui falando mal do isolamento social, sabemos das necessidades, da importância, enfim, mas Jesus está agindo poderosamente, amém? E Ele age através de nós. Então nós precisamos ser essa igreja do tempo difícil, desse tempo diferente. Sabe, queridos, principalmente nesse tempo difícil, sabe? Há uma expectativa, amados, pela manifestação dos filhos de Deus, sobretudo nesse tempo. Amados, a sociedade nunca precisou tanto de Deus como precisa atualmente. Nunca precisou tanto. E é onde nós temos aqui o privilégio, nós somos missionários, amém? Nós somos cristãos, fomos enviados por Ele, para fazer a obra dEle, amém? Não é nada a respeito de nós, é a respeito dEle. Nós representamos Jesus, amém? Primeira coisa que eu quero falar aqui, que precisa acontecer conosco, que aconteceu com Jonas, para que sejamos a igreja que Deus usa nos tempos difíceis, é necessário despertar do sono espiritual. Sono espiritual. Como assim, André? O texto que eu li, Jonas 1:6, lembra, né? Jonas, ao invés de ir para Nínive, correu para Tarsis, entrou no navio, foi lá para debaixo do porão, foi dormir. Enquanto ele dormia, o Senhor lançou uma tempestade, estava para ser despedaçado aquele navio. Versículo 6, chegou-se o mestre do navio, o capitão, e lhe disse: o que passa contigo, agarrado ao sono? Jonas estava dormindo, queridos, num período onde não era para ele estar dormindo. E sabe, amados, hoje infelizmente, a igreja que Jesus quer usar, muitas vezes, muitos de nós estamos dormindo, apegados ao sono, agarrados ao sono. Não, nós precisamos despertar, queridos. Não é hora de dormir não, sabe? Inclusive,
como tem, até mesmo de forma literal. Esse é um tempo onde muitas pessoas afirmam estarem cansadas, um cansaço além do comum, a vontade de ficar só dormindo, só na horizontal, sem fazer nada. As pessoas estão cansadas, sabe, queridos, mas esse é um perigo, o cansaço espiritual. Sabe, a Bíblia fala, Atos 29, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, ele estava morto. Nós vivemos num tempo onde Deus está falando, amados. A palavra profética está fluindo. Só que se você estiver dormindo espiritualmente, você não vai ouvir a palavra. Não vai ouvir. E eu sinto no meu coração muito forte isso. Existem homens que Deus chamou, mulheres que Deus chamou, jovens que Deus chamou, independente da idade, que atualmente estão dormindo para as coisas espirituais. Homens e mulheres que não escutam mais a voz de Deus, perderam a sensibilidade espiritual. Pessoas que não sabem o que Deus está falando. Queridos, há uma palavra de Deus para esse tempo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele fala conosco o tempo todo. Então nós precisamos acordar. Se você estiver dormindo, você vai perder a sintonia com o Espírito de Deus. E eu confesso aos irmãos que às vezes eu cochilo, sabia? Todos nós estamos sujeitos, queridos. Não podemos dormir. Pode acontecer comigo e com você o que aconteceu com Eutico. O longo discurso de Paulo, palavra de Deus sendo ministrada, é aquele jovem dormindo, e ele veio a falecer ali. A história dele não terminou daquela forma porque Paulo estava ali. Mas, queridos, muita gente dormiu, muita gente boa dormindo, infelizmente. Muito profeta dormindo, homens que Deus deseja usar dormindo. E quando a gente dorme, literalmente nós ficamos inconscientes. Acorda nessa noite, em nome de Jesus, acorda, desperta desse sono. Quando a gente dorme, a gente não escuta a palavra de Deus. Sabe, queridos, o dormir espiritualmente, muitas vezes nós estamos tão ligados ao que acontece no natural, estamos tão ligados, sintonizados com os noticiários, com as coisas que acontecem aqui no mundo natural, onde nada que nos diz respeito, amados, nada que nos diz respeito é o que vai determinar. O que determina as nossas vidas é o que Deus fala a nosso respeito. E se você e eu, se nós dormirmos, nós não vamos ouvir a palavra. Quem dorme não lê a Bíblia. Amém? Então vamos despertar do sono espiritual. Então a primeira coisa que você precisa fazer para si, a igreja que Deus usa num tempo difícil, você precisa acordar. Acorde, está na hora. Opa, vamos lá. Segunda coisa que nós precisa acontecer conosco, é entender o valor da intercessão. Entender o valor da intercessão. Por que eu estou dizendo aqui? Jonas estava dormindo, então veio o capitão do navio, advertiu ele, mas por que você está dormindo agarrado ao sono? Acorda. O mesmo versículo 6 diz, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós. Olha só, em alguém que não servia o mesmo Deus de Jonas, pediu para que ele acordasse diante daquela situação terrível. Porque imagina eu e você, você está ali naquele navio, realmente o risco muito grande dele ser despedaçado, a morte cercando, situação desesperadora. E aquele homem precisava se levantar e orar. Sabe, gente, nós nesse tempo tão difícil, tão diferente, nunca foi tão importante, tão necessária a intercessão da igreja. Olha, você tem um poder que você não tem ideia. Você tem um privilégio, o privilégio de peticionar diante de Deus. E você nem precisa ser um advogado. Advogado
Nós temos, por exemplo, o advogado, ele tem o poder postulatório, que dá a ele, onde só o advogado pode peticionar diante de um juiz, boa parte das demandas judiciais aí, né? Agora você e eu como cristãos, Jesus ele nos concedeu esse poder postulatório. Então nós podemos chegar diante de Deus e nós podemos orar, e nós podemos interceder. Queridos, nunca foi tão necessária a intercessão da igreja. Eu nem me refiro aqui ao básico, que é a nossa oração no secreto, aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6,6, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e em secreto ter um tempo com Deus ali. Isso é o básico, nós temos que fazer. Mas eu me refiro aqui à intercessão da igreja. Igreja que intercede, igreja que se posiciona. Amados, nós precisamos fazer isso. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, quando Herodes mandou prender Pedro. Pedro estava preso. E no capítulo 12, versículo 5 fala, mas que enquanto ele estava preso, estava muito preso ali, bem seguro, de acordo com as normas daquela prisão, com pessoas ali ao lado dele, era impossível que ele escapasse. Havia oração incessante da igreja em favor de Pedro. Amados, é tempo da igreja se levantar em intercessão que não cessa. Intercessão, poder da intercessão. É tremenda a palavra de Deus. Nós vemos na palavra de Deus, do começo ao fim, o poder da igreja que ora. Sabe, você tem que orar. É o momento da igreja se levantar em oração. A igreja que Jesus usa nesses tempos difíceis é uma igreja que se dedica à intercessão. Nós temos aqui na nossa igreja um projeto, uma intenção. É óbvio que nós precisamos sempre de aperfeiçoamento. Nós estamos buscando no Senhor para que não caiamos na religiosidade. Mas, queridos, esse tempo de 2020 nasceu no nosso meio uma sala de oração, que é algo maravilhoso. É algo que não é de autoria de meros seres humanos, algo que veio do céu, mas que encontrou em nós, igreja, a disponibilidade de investir um tempo, de pagar um preço. Estamos ali todo o tempo. Você pode procurar aqui nas redes sociais da nossa igreja, aqui da comunidade. Nós temos uma sala. Nesse momento existem irmãos ali diante de Deus, em oração incessante. E quem começa a passar tempo orando conosco não consegue sair mais, porque o poder de Deus se manifesta. Nós temos testemunhos tremendos de respostas que nós temos obtido de Deus através das orações que nós fazemos ali. É maravilhoso. Semana passada nós oramos também aqui pela nossa. Temos feito isso durante todo o ano, mas nós oramos pela nossa cidade, rodeamos a nossa cidade, levantando mãos santas, intercedendo por esse povo, por essa cidade. Sabe para quê? Para que o céu se abra, a vontade do nosso Deus ela seja feita. Amém? No espírito de João Batista, queridos, convém que ele cresça e que nós diminuamos. O nosso objetivo não é aparecer, pelo contrário, é fazer com que ele apareça. Nós somos a igreja, amados. Amém? Intercessão, seja um intercessor. Ore. Eu não sei como estão as suas circunstâncias. Eu não sei. Sabe, amados, nós olhamos para o mundo, muitas vezes nós desanimamos. E nós percebemos que cada vez que os anos se passam, as coisas vão piorando. Mas, amados, a palavra de Deus, infelizmente isso ou felizmente, né, para que se cumpra as escrituras, já há previsão bíblica, faz parte. Mas eu e você fomos escolhidos para ser a igreja desse tempo, a igreja desse tempo, onde a presença dele vai se manifestar. Ainda que o amor de muitos se esfrie, ainda que a iniquidade ela se multiplique, nós somos a igreja e o Senhor vai nos usar nesse tempo, amém? E para terminar aqui, outra coisa que precisa acontecer conosco para que sejamos a igreja dos tempos difíceis, é que nós precisamos como igreja, queridos, amadurecer, alcançar maturidade.
Esse é um tempo de maturidade para nós como igreja. Por que eu quero dizer que eu só vou, deixa eu só pincelar. Olha o que aconteceu com Jonas, o capítulo 4. Deus levantou Jonas, pediu para que ele pregasse contra Nínive. Aquele homem fugiu de Deus. O Senhor, pela misericórdia dele, não desistiu dele, como não desiste de nós. Falou com Jonas, trabalhou na vida dele, mandou ele para a barriga de um peixe, trabalhou, aquele homem foi e obedeceu a Deus. Deus cumpriu com o propósito dele sobre aquela cidade. Só que Jonas, mesmo assim, Deus usou aquele homem, mas no capítulo 4, no final, ele acaba expondo novamente toda a imaturidade dele. O cara ficou chateado com Deus, porque Deus poupou a cidade, Deus teve misericórdia de um povo, e ele queria que Deus não fizesse aquilo. Ficou aborrecido, pediu a morte. Sabe, queridos, muitas vezes eu sou assim. Talvez você também seja assim, porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso coração, que segundo a palavra de Deus é enganoso. Amados, nós precisamos entender que o nosso papel como igreja é obedecer à vontade do Senhor. Nós temos que morrer para nós mesmos, para que a vontade dele seja feita. Mas hoje em dia é muito assim, pessoal. Quantas e quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas pessoas chegam na igreja? Então a pessoa, vou dar um exemplo aqui. No dia, o ministro de louvor não é o preferido daquele irmão. Ele já fica chateado. Eu preferi o fulano de tal, né? Mas o louvor não é para você, não é para mim, meu irmão. É para o Senhor. A adoração é para Ele, não é para nós. Sabe, queridos, nós temos vivido atualmente numa geração, infelizmente, a sociedade, uma geração melindrosa, uma geração mimada, uma geração que, sabe, adoecida. Isso é um perigo, porque muitas vezes isso penetra e contamina até a igreja. Sabe, nós muitas vezes como pais falhamos até na educação dos nossos filhos. Nós amamos, a intenção é amar, é proteger, mas acabamos dando de tudo. Aquele pai, aquela mãe que não sabe estabelecer limite, super protege o filho. E hoje existem jovens que não sabem o que é sofrer, e quando começam a experimentar o sofrimento, acabam se arrebentando. Uma geração mimada, sabe? E muitas vezes a igreja também. Jonas, gente, quem era Jonas para querer ficar chateado com Deus? Jonas, espera aí, meu amigo, ele é Deus, ele está sentado sobre um trono. Onde você estava, Jonas? Quando, na verdade, né, Deus falando isso para Jó, mas poderia ser para Jonas também. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele é Senhor, queridos. Você sabia que tem crente chateado com Deus nos dias atuais? Chateado, magoado com Deus. Deus falhou comigo. Tem, pessoal, infelizmente. O apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia e sentia como menino, mas logo eu deixei as coisas de menino. Está na hora de deixarmos as coisas de menino, de amadurecermos. Uma igreja de crianças. Nós temos que ser crianças, queridos, somente na malícia. Só na malícia. Nós precisamos amadurecer, sabe? Nós precisamos esvaziar de nós o nosso orgulho, a nossa soberba. Ele é Deus. A igreja, ser uma igreja que Deus usa nos tempos difíceis, uma igreja que atinge o nível da maturidade. Muitas vezes nós vemos irmãos mais novos do que a gente, que o Espírito de Deus começa a promover, porque muitas vezes tem um plano maior para a vida daquela pessoa. Lembra da parábola dos talentos? Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3, para outro ele deu 1, de acordo com a capacidade. Então muitas vezes aquele irmão, ele já está na casa de Deus até há mais tempo, mas Deus deu para ele somente 1 talento, e nasceu um irmão há pouco tempo que já tem 5, e aí esses talentos eles precisam ser multiplicados, e muitos irmãos não têm maturidade para entender isso. Amados, nós somos igreja, nós somos
o corpo, Ele é o cabeça. Nós vivemos para Ele. Convém que Ele cresça. Convém que o meu irmão cresça. Esse tem que ser o meu desejo. Então nós não podemos ser como Jonas. Tem que ser do meu jeito, senão sai da igreja. Eu não gostei do jeito que o pastor falou comigo, do jeito que ele conduziu aquela área. Eu vou para outra igreja. Crentes imaturos. Então eu quero deixar essa mensagem aqui, nós já estamos terminando. Amados, Jesus está se movendo nesses tempos. Há um grande derramar do Espírito de Deus para hoje. Amém? Existe algo que o Espírito Santo quer liberar. Existe um novo sopro vindo de Deus. E Ele vai atuar nessa sociedade. Ele vai fender os céus e vai vir com poder ainda mais. Mas isso Ele vai fazer através de quem? De mim e de você. Através da igreja. Amém? Existe uma voz. Deus está falando. Deus está falando com Ribeirão Preto. E Ele fala através da igreja. Através da palavra profética que sai desse púlpito aqui todo domingo. Deus quer usar a igreja. Agora a igreja precisa despertar do sono. Nós precisamos, queridos. Não podemos dormir no ponto. A igreja precisa entender o valor da intercessão. Entender o valor da intercessão. E a igreja precisa de amadurecimento. Nós estávamos orando na última sexta-feira aqui, dando a volta na cidade, levantando as nossas mãos. E num determinado momento nós estávamos orando pela cidade, pela economia, para que o Senhor abençoasse cada cidadão ribeirão pretano. Mas aí o Espírito Santo se moveu ali enquanto estávamos orando, fez com que orássemos, queridos, acima de tudo, para que a vontade de Deus viesse sobre a cidade e pessoas fossem salvas, a vontade de Deus fosse feita na vida das pessoas. Sabe por quê? Do que adianta, amados, nós orarmos para que Deus venha e Ele supra todas as necessidades, Ele cure todos os doentes dos hospitais, todos os que estão passando dificuldade em Ribeirão. Mas se essas pessoas não se converterem, não conhecerem a Jesus, será apenas um efeito placebo. Vão para o inferno e nada terá acontecido em suas vidas. Esse é um tempo onde a vontade de Deus, o reino de Deus tem que ser estabelecido. Quero que você ore comigo, feche os teus olhos. Se você aceita esse chamado na tua vida, nessa noite, de ser essa igreja, esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, que Deus vai usar nesse tempo, feche os seus olhos. Faça um compromisso com Ele agora. Peça perdão pelo tempo que você dormiu, que era para você estar atento. Nossa, você pensou que você deu uma cochilada, aí você olhou para o relógio e viu que você dormiu várias horas, perdeu muito tempo. Peça perdão. Acorde, vai buscar a palavra de Deus. Se comprometa com a intercessão. Ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, nós aceitamos o Teu chamado. Primeiramente, Senhor, nós Te agradecemos, porque foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado por essa escolha. E eu Te peço perdão também, porque muitas vezes, Senhor, apesar de termos esse privilégio de sermos escolhidos por Ti, nós damos as costas para o Senhor. Senhor, nessa noite nós nos comprometemos. Não vamos dormir, não vamos permitir que o sono espiritual ele venha sobre nós. Senhor, nós fazemos um compromisso com a intercessão, porque quando nós oramos, cadeias são despedaçadas. E na verdade a oração é a maior prova de dependência do Senhor. Nós dependemos só do Senhor. Quando nós oramos, nós dependemos de Ti. Uma igreja que intercede, que agoniza, que sofre dores de parto, para que a Tua presença se manifeste. Espírito de Deus, amadureça-nos. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos melindres. Nós não queremos ser meninos no conhecimento, não. Amadureça. Espírito de Deus, muitos de nós já era para estar se alimentando com alimento sólido, mas porque somos crianças, somos carnais, ainda dependemos do leitinho espiritual.
Pessoas que vivem só em prol de suas circunstâncias, que vivem diante de Ti como se fossem meros consumidores. Perdoa-nos, ó Deus. A igreja que o Senhor vai usar no tempo difícil é uma igreja de homens e mulheres amadurecidos. Eu abençoo nesse momento a vida de cada pessoa, cada irmão. Obrigado, Senhor, pela igreja, cada pessoa que está conosco, está nos assistindo. Abençoa, Espírito Santo, obrigado, porque eu tenho certeza que essa palavra, que é a Tua palavra, trabalhou o coração de cada um. Em nome de Jesus, abençoa todo esse mês, os planos, os projetos, e leva-nos a mais alto. Deus abençoe você, meu irmão. Seja ligado aqui conosco. Próximo final de semana, essa aqui é a tua casa. Se você é de Ribeirão, venha congregar conosco. Deus abençoe.